gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, onde a gente responde aos inscritos que vão deixando seus comentários com dúvidas acerca de desenhos, acerca de técnicas, acerca de macetes que podem encurtar aí o seu caminho de desenvolvimento no desenho. E hoje a gente separou uma dúvida que é bem frequente aqui no nosso canal. Então eu quero ler para vocês, mas antes eu gostaria que você deixasse o seu like aí. Claro, se você gostar do vídeo, né? Se inscreva no canal, ative as notificações também para ser avisado de novos vídeos e também deixe o seu comentário, que é muito importante. Lembrando, antes de ler aqui, que a gente tem um curso virtual de desenhos realistas com técnicas que pega desde o iniciantes até um tipo de sombreamento que é um pouco mais avançado, que já te dá toda uma base para você começar a fazer desenhos realistas já com um tipo de sombreamento bem fino, bem bacana, tá? E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É sempre interessante você dar uma olhada, porque é uma forma de você estar nos ajudando e também encurtando aí o seu caminho de aprendizado para desenvolver de uma forma bem focada. Eu vou ler o comentário do Patrick Caetano. Ele diz: Charles, como você tira foto dos teus desenhos? Interessante a pergunta. Qual a luminosidade? Usa luminária? Qual tipo de câmera? Eu tento tirar foto dos meus desenhos, mas sempre fica estranho e às vezes com um brilho meio errado, sabe? Se puder ajudar, agradeço. Seu trabalho é incrível. Valeu, Patrick. Cara, é o seguinte, isso para mim foi um caminho de aprendizado, digitalizar meus desenhos, né? Eu venho da época que eu desenhava e eu não tinha scanner, eu não tinha uma máquina fotográfica legal, não tinha celulares com a resolução dos celulares de hoje, enfim. E ainda as máquinas eram de filme, vai vendo, então a gente tinha que tirar foto e depois revelar para ver se tinha ficado bom, e muitas vezes não tinha. Mas eu aprendi com tudo isso. Bom, primeira dica básica. É legal você já tirar foto depois de ter passado um fixador no seu desenho, tá? Se você não sabe do que se trata, tem alguns vídeos meu aqui que falo sobre fixador para usar no desenho, que deixa uma camada fosca, tira aquele brilho do grafite, sabe? O grafite, quando você passa, dependendo a quantidade que você passa, ele fica brilhante. E aí aquele brilho pode refletir na foto na hora que você for tirar. Então é legal, depois do desenho pronto, passar um fixador fosco. Eu uso o da Acrylex, tá? Que é esse que está aparecendo aí para você. E depois ele fica fosco e ele fica um pouco mais escuro o desenho também, é bem interessante. Não uso esse lance de laque de cabelo, tal, nunca curti. Eu uso e indico esse. Agora, o que acontece? Depois que você fizer isso, você coloca o seu desenho, de repente numa parede, coloca uma fita crepe atrás e coloca o seu desenho na parede em um ambiente claro. Veja bem, quando eu digo ambiente claro, eu não estou dizendo um ambiente que tenha uma luz direta no seu desenho, porque essa luz direta pode refletir na câmera, ou seja no celular, seja com uma câmera, seja lá o que for que você vai usar para tirar foto. Então você tem que sempre olhar na tela e controlar a luz que está em volta de tal forma que aquela luz não dê reflexo no desenho, ou se ela der reflexo, que esse reflexo reflita para outro lado que não seja o da câmera, entende? Então, por exemplo, se eu coloco uma luz aqui atrás de mim e eu venho aqui, primeiro que eu vou fazer sombra na luz. Segundo que se eu escapo da sombra da luz, aquela luz lá vindo direto, ela vai refletir na minha câmera, o que vai causar um brilho, não vai ser legal. Então eu coloco ou a luz de lado, ou eu não coloco luz nenhuma e eu uso apenas a claridade do dia, ou seja, tirar a foto num ambiente claro, num ambiente, numa área, né, numa varanda, algum lugar assim durante o dia que esteja com uma luz natural. E aí você vai lá e pá, tira a foto. Seria legal você colocar a máquina ou o celular, seja lá o que você for usar, num tripé para você ter ali aquilo lá bem firme para não correr o risco de tremer. E é isso. Não tem muito segredo. Eu acho assim, que se eu estivesse gravando esse vídeo no ano 2000, talvez sim, teria muita coisa para eu falar. Agora, hoje, com os recursos de câmeras que a gente tem e com a quantidade de celulares com ótimas lentes que vêm neles, é muito simples de tirar essas fotos, porque a própria lente do celular, dependendo do modo
que você configurar ele já corrige as luzes, já corrige a temperatura e já deixa muitas vezes a tonalidade muito boa. Se de repente a câmera do seu celular não é muito legal, procure algum aplicativo, dê uma pesquisada em alguns aplicativos que tem uma configuração melhor, de repente manual, para você mexer e conseguir regular na tonalidade e no brilho e contraste que você deseja, ok? Outra dica seria escanear o desenho. Eu particularmente gosto muito de escanear. A cópia, né, a digitalização fica bem mais fiel do que uma fotografia. Claro, depende da câmera e tudo, mas quando você digitaliza, coloca lá com os 300 dpi de resolução e configura de forma correta o seu scanner, você vai conseguir um resultado sensacional no scanner. Aí uma dica para você que for escanear. O scanner, ele tem duas formas ou mais, dependendo, eu tô falando assim de um scanner básico que você normalmente vai ter em casa, daquelas multifuncionais e tal. Escolher a opção imagem e não texto, tá? Porque se você deixa no modo texto, ele só vai captar o que for preto e o que for branco. O que tiver matizes de cinza, ele não vai captar. Então, muda para imagem e aí ele já vai fazer uma leitura diferente. É uma fotografia que ele vai tirar do seu desenho. É importante que o desenho também já esteja com fixador, porque senão a hora que a luz do scanner passar, vai refletir o brilho do grafite e aí não vai ficar legal. E você configurar também o seu scanner num modo profissional, sabe? Fuça no seu scanner, fuça lá no aplicativo que tem na tela do teu computador na hora de escanear e configura ele da forma como você quer. O scanner, ele tem várias opções. O meu aqui é da Epson. Eu gosto muito da marca Epson de scanner, de impressora, porque eu gosto do resultado que eles me dão, tá? Eu não sou nenhum profissional do scanner, eu não sou nenhum profissional da fotografia. Eu simplesmente observo a luz e tento controlar essa luz de modo que eu consiga captar a imagem da forma mais fiel possível. Então, o scanner é a minha forma preferida. Até um tamanho A3 de desenho, eu escaneio, tá? Eu escaneio em duas partes, junto no Photoshop e recorto a emenda, esfumaçando um pouquinho a emenda com uma borracha bem suave e ali some e fica uma coisa só, um desenho A3. Quando é um desenho A2 ou maior, aí já é complicado, porque aí você já tem que ficar virando ele no scanner e não é legal. Os desenhos A2 que eu tenho, eu fotografei. Preferi fotografar e fotografei no chão. Coloquei no chão, liguei algumas luzes de estúdio de fotografia assim em volta, mas não direto. Segurei a câmera ali em cima e fotografei e ficou excelente. Ok? Então essas são algumas dicas que podem te ajudar a digitalizar o seu trabalho com um resultado e uma resolução bacana. Beleza? Deixa o seu comentário aqui se você também tem alguma outra forma que não foram essas que eu falei, que também pode nos ajudar e nos ensinar a fazer melhor. Beleza? Grande abraço, obrigado aí pelo Patrick Caetano que deixou seu comentário e deixa o seu também e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu, abraço!